Alguns córregos urbanos em Londrina, precisamente 4 córregos, felizmente, foram totalmente ou parcialmente canalizados. Aqui nós estamos na chamada Vila Portuguesa, local que na década de 60 foi feito aqui toda uma readequação, década de 60, 70, não tenho bem certeza, e aí então isso aqui foi canalizado os rios, né, 2 córregos, a nascente do Bom Retiro, que é esse aqui, e um outro afluente dele ali, se não me engano, parece que chama córrego Aí. Os dois se juntam logo ali na frente. Então aqui era uma grande várzea, foi feito um dreno e o rio canalizado. Isso é um malefício enorme para o rio, para a vida, para a estética, mas era uma prática comum nas cidades brasileiras, readequar esses fundos de vale e tal. E você cria, apesar de um impacto ambiental, a gente tem que ser honesto, que cria situações interessantes. Então, por exemplo, aqui tem uma grande área onde é utilizado pela população, tem campo de futebol, ou seja, de uma certa forma, há um impacto na natureza, mas há um impacto positivo na questão humana. Porque você cria espaço, condições adequadas para as pessoas praticarem diferentes atividades. Aqui mesmo tem uma grande pista de skate, tem vários campos de futebol, enfim, local muito interessante. Mas voltemos ao impacto, isso mesmo poderia ser feito. Só que com outra tecnologia, ao invés de concreto e pedra, poderia ser gabião. Você poderia criar ilhas, situações assim, mais próximo do ambiente natural possível. Considerando que às vezes é necessário, pelo volume de água que entra durante a chuva, você fazer proteção nas margens e tal, para evitar processos erosivos, como aqui. Então a gente vê que o rio canalizado vem já do alto aqui, quase aqui o divisor dessa região é o calçadão. Ali na rua Pernambuco, toda aquela região da Quintino, tudo isso joga para aqui, para essa região. E aí você vê, choveu, quantidade de lixo que desceu pelas galerias, ó, olha só, agora em outubro de 2012. A erosão está aqui, estava pequenininha, já está enorme. Aquela coisa do serviço público, não saber, não atuar na prevenção. Então uma situação que poderia ser arrumada com poucos reais, vai precisar de muitos milhares de reais. Como é o caso aqui, e em outras estruturas da cidade, centenas delas, que cada dia a conta fica maior, cada dia. Então você imagina assim, ser cidadão, deu uma chuva forte, você, ai meu imposto, nossa, ai, porque as estruturas vão se rebentando pela cidade, porque não tem planejamento, não tem gestão, não tem controle. A prefeitura administra no chute, ela não tem dados de praticamente nada. Tem dados aproximados, na saúde, na educação tem dados com certa razoabilidade, mas no restante, amigo, nas estruturas, né, é uma verdadeira piada a falta de dados. E também, se tiver dados, né, vamos dizer que se tivesse dados da arborização, tantas mil árvores, está faltando tantas estão velhas, tal, na semana que vem, você já era diferente, então você tinha que atualizar. Então não é só ter dados, fazer o levantamento, é como atualizar. Exatamente isso que é o segredo do Ecometrópole. É dividir o território, porque quando você divide o território, fica uma área menor, você então ali vai atuar uma figura que nós chamamos de professor de cidade. Eu sou o primeiro, estou treinando a turma aí, o esforço é danado, porque nem os políticos querem nos ouvir e tal. Quando a gente fala que o modelo tradicional é uma tragédia, eles não sei o que pensam. Quando você diz assim, olha, nós podemos revolucionar, podemos ser cidade com caráter educativo, cidade com visão, com planejamento, com divulgação, com características das belas e das grandes cidades do mundo, não sei o que passa na cabeça dessa turma, mas de qualquer forma está avançando. Está avançando e nós vamos tratando de diferentes problemas. O lixo que chega pela galeria, a contaminação, você vê essa água negra, fétida, olha só quanto lixo. E aí você volta à questão da incompetência gerencial. Seja na época que construir um canal desse tirou toda a vida, né? Seja agora no controle de um processo erosivo como esse. A lixeira que está cheia de lixo arrebentada, aqui no canto, que ninguém vem remover, o banco que está quebrado, o fogo que está ali, as árvores que estão precisando de poda serem plantadas, o local precisa ser limpo. Então não tem participação da comunidade, não tem uma estratégia de envolvimento. Então, embora tenha um colégio grande ao lado, mais um segundo colégio, não há aqui envolvimento, um uso intenso, uma responsabilização. Aqui tem uma galeria de esgoto nessa região toda, que durante as chuvas, em razão de infiltração de água de chuva na rede de esgoto, transborda. Então já é um caso antigo e clássico
de grandes transbordamentos nessa região. Deu uma melhorada significativa, mas só para dizer do conjunto de problemas que existe. O mau uso de uma praça, de uma região, o pouco uso que já é um problema, o banco quebrado, a lixeira, o fogo, o caos gerencial. Existe um caos gerencial. Não tem ninguém que me convença que não existe um caos gerencial. Porque as cidades são administradas sem ciência, sem planejamento, sem educação. O processo educacional, a intervenção sobre a cultura das pessoas, a cultura no sentido de desafiá-las e mostrá-las que precisamos ser a verdadeira ecometrópole, a cidade sustentável, é uma articulação para reduzir custo, para envolver pessoas, para resolver os problemas. Não existe outra solução se não for por aí. O cidadão consciente, o cidadão ativo, o cidadão pleno, ele deixa de dar prejuízo, ele entende o seu contexto na sociedade, que a sua casa não pode impermeabilizar, que ele não pode andar como um louco pelas ruas, que ele tem que respeitar a lei, que ele tem que reciclar. Então tem todo um contexto que o cidadão pleno compreende e passa não só a não dar prejuízo, como passa a readequar, passa a reeducar, a ensinar, a ir na origem dos problemas, a ajudar os seus amigos, a se inserir na comunidade, a discutir os seus problemas. Então a regionalização e o professor de cidade, né, nos 50 que nós estamos propondo para Londrina, 40 na área urbana e 10 na área rural, serão grandes articuladores da transformação. A Câmara de Vereadores tem um papel fundamental, porque é a caixa de ressonância da sociedade, onde tem os vereadores que foram eleitos pelo voto do povo, é o local dos conselhos, é o local onde deve se dar toda a discussão. E na ecometrópole a Câmara tem um papel muito importante. E aí entra a Prefeitura, que é a executora, a indutora da política, ao mesmo tempo a executora do serviço. Então, essas duas forças, Câmara de Vereadores, Prefeitura, tem a obrigação de utilizar seus mecanismos, seus recursos humanos, financeiros e intelectuais para fazer a transformação da cidade, através do envolvimento das pessoas, através da criação dos comitês, através da ação casa por casa, através de medidas, até econômicas em algum caso, para facilitar a participação da população, estímulo ao voluntariado, a organização do voluntariado no município, a divisão para a excelência da gestão, a gestão pelas águas como uma metodologia científica mais adequada para a gestão da cidade, o conceito de solução na origem, o conceito de sensibilidade ambiental, olhar as diferentes áreas com diferentes níveis de sensibilidade, consequentemente com diferentes níveis de intervenção e cuidado. Então, amigo, o modelo atual de gestão de Londrina e de todas as cidades brasileiras é um caos. O programa Ecometrópole vem para fazer essa revolução, a revolução possível. A revolução que não envolve aumento de recursos públicos, que não envolve recursos, pelo contrário, é a revolução para reduzir o custo em milhões, para aumentar a qualidade de vida, para diminuir a violência, para deixarmos uma cidade inteligente, gentil, com baixo índice de violência no trânsito, uma cidade bonita, com as praças cheias de gente, com os rios cheios de pessoas remando, praticando esporte, com os nossos recursos naturais sendo valorizados, o ecoturismo funcionando, a cidade sendo divulgada no mundo inteiro, as boas práticas, as ruas limpas, os bueiros adequados. Por que nós não fazemos isso? Rapaz, eu vou dizer para você, eu simplesmente não sei. Porque se essa sociedade tivesse me ouvido, tivesse ouvido o pessoal da Patrulha das Águas, da ONG MAI, os ambientalistas de Londrina, que são caras sérios e comprometidos, a realidade seria outra já há muito tempo. Todos esses indicadores, e nós trabalhamos com ciência, com cidade científica, então é na base de indicadores, é na base de dados, na base de metas, é uma cidade gerenciada com ciência, então entenda o que isso quer dizer. Porque o que nós mostramos é que nós não podemos continuar com esse caos gerencial que causa essa degradação terrível da natureza, que causa esse custo público enorme, que contribui com os processos de violência, todo tipo de coisa ruim que tem no município, está ligado ao modelo, ao formato de gerenciamento. Só tem um jeito, a chamada governança, que é a ampla participação da comunidade, das empresas, na estratégia, no controle, na fiscalização, na educação, no monitoramento. E aí, meu amigo, o resto é consequência disso. E para isso, ó, Ecometrópole. Programa regional, que é importante, então não envolve só Londrina, é um projeto que está sendo pensado para cidades brasileiras, né, e que começa com várias cidades da região hidrográfica de Londrina.
né? Então participe. Cada momento que você não participa, você não está ajudando nada. Você está perdendo qualidade de vida, você está deixando de exercer com cidadania, você é empresário, você é responsável, você é professor, você é cidadão pleno. Vamos conversar, vamos nos reunir, participe, interaja, demonstre, escreva, diga, fale o que é a cidade, o que é a ecometrópole, como você vai participar, qual é o seu compromisso. Esse é o desafio, amigo, esse é o desafio.